Boa noite a todos, então. Bem-vindos a mais uma palestra do Instituto Espírita Paulo de Tarso. Hoje nós temos a palestrante Cristina de Guadalupe, da cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Ela disse que é espírita há mais de 50 anos, magnetizadora há 10 anos, e atualmente é presidente do Instituto de Magnetismo e Espiritismo Luz, Harmonia e Paz, na cidade de Taubaté. Não é isso, Cristina? Estarmos aqui juntos, em fraternidade, alegria, paz, para podermos aprender um pouco mais a respeito das ações do magnetismo. Que o Senhor nos ilumine e guarde esta noite, nos dê a tua inspiração, tua bênção, ampare a todos nós, nos envolve com as bênçãos dos bons amigos espirituais, para que a nossa irmã Cristina possa ter a lucidez, a tranquilidade necessária para a sua palestra dessa noite, e a todos nós a capacidade de aprendermos tudo aquilo que foi explanado. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, cada vez mais. Eu estava tão empolgado com a palestra de Cristina que já estava esquecendo da prece. Agora, Cristina, é com você. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa Meus noite. agradecimentos, né, por poder estar aqui com vocês, passando um pouco disso que a gente está conseguindo fazer, né, com certa qualidade, ajudando, né, pessoas e se ajudando também. E a gente sabe que é um caso que está aí deixando, né, muitas pessoas sofrendo, morrendo em virtude desse problema. Então, vamos ver se a gente consegue adequar sempre o magnetismo para poder trazer essa cura, essa melhoria que tantos esperam. E cada um que está aqui, ou se não for portador, com certeza conhece muitas pessoas que são portadoras do diabetes, né? Então, vamos falar primeiro, o que é o diabetes, né? É uma doença que ela é crônica, né? Na qual o corpo deixa, né, o pâncreas deixa de produzir insulina suficiente, ou então ele produz a insulina, mas ela não é adequadamente usada pelo nosso organismo. Então, deixando uma quantidade excessiva de açúcares que vão trazer problemas da saúde, né? Porque sai todo plano nosso físico, né? E também energético do padrão normal de funcionamento do organismo, né? E o diabetes, os médicos dizem que não tem cura, mas que tem tratamento. E tem a diabetes, os principais, né? Porque hoje em dia, de primeiro se falava no tipo 1 e no tipo 2, como os principais. Hoje em dia tem o gestacional e tem mais 2 ou 3 tipos outros que já subdividiram, que também é considerado como de diabetes. O diabetes do tipo 1, ele sempre assim, ocorre mais em crianças e adolescentes. Então, ele é, assim, mais ou menos um percentual dos casos, né, entre crianças e adolescentes, perto do diabetes tipo 2 e dos outros tipos de diabetes, chega mais ou menos em 10%, graças a Deus, né? Porque a gente vê que as crianças também sofrem muito, né? O crescimento já tendo desde cedo que tomar insulina, outros remédios, deixar uma alimentação, né? Sem entender muito bem por que não podem estar ingerindo isso ou aquilo. Bom, o diabetes, ele é bem silencioso, a hora que você vê, ele já tomou conta do seu organismo, né? E os principais sintomas que a gente sente, ou o diabético sente, é a boca seca, inclusive nessa história da boca seca, vai indo com o tempo, você vai sentindo que há um aumento, quando ela está muito alterada, um aumento da língua, que ela quase nem cabe na boca, né? Tanto que você repara, às vezes você está com a língua toda cheia com as marcas do dente, né, mordida, porque ela fica
de forma inadequada na sua boca, isso em virtude desse aumento do diabetes, né? Visão turva, né? Vai ficando turva a visão, muito embaraçada, uma sede excessiva, idas constantes ao banheiro, sente fraqueza, a fome também é excessiva, né? Muitas vezes a perda de peso e, às vezes, outras pessoas, o ganho de peso. Então, esses são os sintomas mais visíveis que a pessoa já deve se alertar e procurar logo fazer exames para saber como é que está indo, né, o seu índice glicêmico. E vem as consequências também que o diabetes traz, e são consequências sérias, né? A gente vê que as pessoas geralmente têm problemas cardiovasculares, doença renal crônica, problema de cegueira, né? Muitas vezes a vista turva vai indo, até que você entra numa retinopatia e acaba perdendo também a sua visão. Traz impotência sexual, enfim, neuropatias diabéticas, né? Às vezes a pessoa já começa a sentir os membros ficarem como que adormecidos, né? Pisa, já não sente direito nem nada, e muitas vezes são levadas até a ter que fazer amputações. AVCs, e a consequência depois maior é a morte, né? Que vem em decorrência dela. Existe um instituto, né, internacional de diabetes, uma federação internacional de diabetes, que ela sempre traz dados mundiais a respeito do problema do diabetes. E o último censo que eles fizeram foi em 2019, né, um censo completo, com divulgação do valor que está tendo de pessoas com diabetes em cada país, e, o geral, eles vão de ano em ano colocando. E a federação, em 2019, ela apontou a existência de 463 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos que possuem diabetes, um daqueles tipos. Então, é uma população muito grande. E nesses 2 anos, né, até 21, houve um aumento muito grande nos casos de diabetes, né? Passando para 537 milhões de pessoas, foi um aumento de cerca de 16%. No Brasil, até 2019, tínhamos 16 milhões e 800 mil pessoas com problemas de diabetes. Nesses 2 anos houve esse aumento, não sabemos quanto, só que também eles dizem, aqui no Brasil, num grupo de 10 pessoas, 7 pessoas são portadoras do diabetes. Então, é um número muito grande, um número muito elevado, tanto que já é considerado uma epidemia a nível mundial. O Brasil está em 4º lugar no número de diabéticos. Em primeiro lugar está a China, em segundo lugar está a Índia, em terceiro os Estados Unidos, e depois o Brasil. Aqui na América do Sul é o país que tem o maior número de diabéticos. Então, é uma situação muito séria. E com relação às mortes que ocorreram só no ano de 2021, das pessoas com diabetes e dentro dessa idade de 18 a 79 anos, então aqui não está incluído crianças, né? Então, foram 6 milhões e 700 mil pessoas que morreram em virtude do diabetes. Só aqui no Brasil foram 214 mil pessoas. Então, a gente vê que o caso aqui do diabetes, ele é sério. A Organização Mundial da Saúde, a ONU, tudo tem também
lutado em favor disso, de ver se encontra outros novos meios para poder, então, ver se ajuda, diminui, né, todos esses problemas oriundos. No nosso caso aqui, a paciente fui eu, né? Há mais de 30 anos eu era portadora de diabetes, sempre indo ao médico e começamos, como quase todo mundo, tomando medicação, seguindo um determinado regime alimentar, e com o tempo isso não melhora, vai aumentando cada vez mais e vão aumentando os remédios, até que a gente chega na insulina. E a insulina também vai aumentando, 1, 2, 3, 4 vezes ao dia, as doses cada vez maiores. E se fosse só isso, não era um problema, mas atrás disso também a gente tem os efeitos colaterais desses remédios. Então, quando foi em dezembro de 2019, dia 29 de dezembro de 2019, eu estava tomando por dia, de manhã, eu tomava 26 unidades de insulina, e à noite eu tinha que tomar mais 30 e poucas unidades. Fora isso, eu tinha que tomar por dia 4 comprimidos de grifagem. Fora os outros remédios, remédio para pressão, remédio para colesterol, porque daí já desencadeia vários problemas, né? Problemas daí que estavam sérios com relação a diarreias constantes, né? Trazia, nossa, você não tinha paz, sossego para estar saindo nem nada, porque qualquer coisa que você ingere, você logo precisa de banheiro. E uma coisa assim, trazida, né, que você sabe pelos remédios, mas daí você não tem como parar com os medicamentos. A sua alimentação, mesmo que siga dentro do normal, também o problema continua grande, continua o mesmo, e a gente vai ficando meio cansado de tudo isso, e principalmente vendo o que acontece em volta da gente. Na minha família, minha avó materna, ela tinha diabetes, a minha mãe também diabetes, temos outros parentes também que vivem com diabetes. E a minha mãe chegou a ficar 6 anos fazendo hemodiálise. E indo com ela na hemodiálise, a gente via lá o número grande de pessoas que estavam também em hemodiálise por causa do diabetes. E além da hemodiálise, muitos amputados, muitos sofrendo outro tipo de problemas, né, graves, que foram oriundos. Então, a gente para e pensa, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço também? Porque você vê que você está caminhando para aquilo, uma coisa sem volta, só está adiando o tempo de chegar numa situação pior. Então, a gente já estava trabalhando com magnetismo há um certo tempo, e resolve tantas coisas, vamos ver se a gente consegue, através do magnetismo também, meio de solucionar, de diminuir, de sair desses remédios, né? De ter uma qualidade de vida melhor. O que nós vamos fazer? Então, é aquela história de a gente entrar com pensamento impedidos, né? Que a espiritualidade ajuda, que Deus nos dê os meios de encontrarmos uma saída, alguma coisa para isso. E foi nesse ano de 2019 que veio um sonho que eu tive, alguém, eu não sabia quem era, ele me mostrava um determinado ponto na sola do pé, né? E eu falei, meu Deus do céu, mas o que é? E o tempo todo, olha, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, eu acordei com a história do ponto, marquei num papel e fiquei matutando, mas o que será que é esse ponto, o que ele quer dizer? Eu não fiz relação nem de uma coisa com a outra. E daí chegou aqui uma das magnetizadoras da casa, que ela é médica. E eu estava falando com ela, contei a história do sonho, e ela tem um conhecimento também de acupuntura, né, que ela já fez tempos atrás.
Esse ponto aí também na acupuntura se refere ao meridiano dos rins, é o principal ponto do meridiano dos rins. E fez algumas explicações a mais. Eu falei, que bom. Mas deixei, né? Pensando para outras coisas, como aqui no Instituto, a gente começou a usar mesmo para outros tipos de problemas, né? Esse meridiano, e começou a surgir, a dar certo alguma coisa. E daí veio a informação, mas é necessário também mexer com o umbilical. Daí nós fomos ver e colocamos o umbilical também para outros problemas. E começou a dar certo, inclusive nos atendimentos que nós fazíamos na ocasião, um grupo de pessoas de uma clínica mental, lá em São José dos Campos. Eles começaram a ter outro tipo de reação, a gente usando essas duas partes. E quando foi em dezembro, um dos magnetizadores aqui da casa trouxe para mim e falou assim, você já assistiu essa série O Corpo? Eu falei, não. Ele falou, tá aqui, ó. Aqui você entra, assiste, e depois você me diz alguma coisa. E eu fui assistir. Então, ali tem vários, eles mostram experimentos científicos falando sobre várias partes do corpo, né? Uma série muito interessante. E nessa série eles falavam que os rins tinham muito a ver com o problema do diabetes. Daí eu comecei a ligar as coisas, daí foi que 29 de dezembro, eu falei, não, eu vou começar então a aplicar. Daí fui para o automagnetismo, né? A gente sabe que há possibilidades, desde que você tenha energias que estejam boas, estejam suficientes, né? Para você poder entregar em si próprio. E eu achei que isso daí também ficou muito mais fácil a partir do momento que também passamos e sabemos dos resultados que dá o magnetismo à distância. Então, se eu posso à distância, eu posso com relação a mim, sem nenhum tipo de problema. E foi o que eu comecei a fazer no dia 29, e aplicar. Aplicar, utilizando esses pontos, e estudando, olhando, vendo mais o que vinha, né? Fiz vários acertos, errei em outros tantos. E uma coisa é bom deixar já desde agora falada, que como nós temos aqui essa médica, eu falei com ela, falei, doutora, eu vou fazer essa experiência comigo. Então, eu vou mexer em medicação, enfim, vou levando como precisa, qualquer coisa, a senhora sabe o que eu estou fazendo, né? Se surgir algum problema, a senhora já sabe como tem que socorrer. E ela ficou me seguindo, né? Por isso que a gente fala, inclusive, com os atuais pacientes, só quem vai mexer na sua medicação é o médico, né? Com o tempo que vocês vão falando com ele. E então eu comecei a fazer as aplicações e começou a baixar a glicemia. Conforme ela baixava, eu fui tirando um comprimido, esperava mais um tempo, 10, 15, 20 dias, tirava outro. Se ela aumentava muito, eu voltava, e eu mesma fui fazendo com a insulina, né? Colocando um pouco, tirando, até que eu fui diminuindo tanto, consegui tirar. Foi em novembro de 2020, eu já não tomava nenhum comprimido. E a insulina, ela estava em torno de 15 por dia, 7 de manhã e 7 no período da tarde, era o que eu tomava por dia de insulina. E fazendo os exames também, e com isso eu via que a minha glicada também estava diminuindo cada dia mais, então o corpo estava respondendo. Só que daí ele parou. Ali eu não conseguia tirar esses 15 de unidades de insulina que eu estava ainda tomando. E daí veio, então, novamente, né? Espiritualmente veio para nós, dizendo que você tem que agora procurar ver a sua alimentação. Né? Você tem que tomar conta da alimentação. E até então eu estava fazendo magnetismo, mas tinha uma alimentação que é aquela corriqueira normal do dia a dia, não muito, mas normal, de arroz, feijão, uma salada,
enfim, né, essas coisas comuns que a gente come mesmo, né, no dia a dia. E daí eu falei, tá bom, deixa eu me ver. Até que apareceu, não sei como também, né, surgiu lá no meu e-mail, estava tendo, naquele dia, naquele horário, uma transmissão sobre alimentação para diabéticos. E eu entrei e vi, falei, nossa, tem interesse, sim, então acho que é por aí que eu vou. E foi que eu comecei a fazer. E daí eu consegui retirar os 15 que estavam faltantes. E graças a Deus, né? Então, desde dezembro de 2020, então já faz 1 ano e 3 meses que eu não tomo nenhum remédio. Minha glicada caiu, né? Normalizou. Os exames de sangue, colesterol, normalizou, pressão normalizou, está tudo normalizado. Eu perdi 22 quilos nesse período todo, né, do tratamento. Perdi circunferência abdominal, eu, quando comecei, estava com quase 120, hoje estou em 99. Né? Então, eu trouxe, o intestino regularizou, enfim, é tudo. O único problema que eu continuo é o da vista, mas por causa das cirurgias, então eu sei que já não tem condições, né, por causa das vitrectomias que foram feitas. Então, a existência de óleos pesados para poder segurar a retina, e isso acaba embaçando a vista, né? Mas, no mais, graças a Deus, tudo bem, com disposição, né, com força, coragem para poder seguir. Então, foi isso que a gente falou, então, vamos estar passando para as outras pessoas, porque deu resultado, né? Eu própria comprovei isso em mim. E continuo ainda nas experiências. Porque o pessoal aqui, uma vez, uma pessoa levantou a questão falando assim, vai ver que você só perdeu por causa desse regime final. Eu falei, nossa, mas quando eu comecei esse regime alimentar, eu já tinha perdido mais de 2/3, né, do consumo de remédios e tudo, ela já tinha caído, né, foi só esse restinho, que não chega nem a 1/3, muito menos que isso. Mas pode ser porque é isso, não sei o que lá. Falei, tá bom, então eu vou fazer um teste. Daí eu parei de me aplicar o magnetismo, e fiquei só com a alimentação. Passados uns 15 dias por aí, começou a aumentar novamente a glicemia. Daí eu mostrei e falei, ó, tá vendo como que não é? Daí voltei a aplicar o magnetismo e tornou novamente a cair, a voltar para a normalidade. E a gente continua assim, eu falei, agora eu quero ver mais para frente um pouquinho, deixar a glicada cair um pouquinho mais, e começar a ver como é que eu faço para poder ir aumentando um pouco a carga de carboidrato na alimentação. Porque é aí que está um dos pontos X, para a maioria das pessoas, é o consumo muito alto de carboidratos. E já desregulou o nosso organismo, para a gente chegar à questão do diabetes tipo 2, e também nos mantém com a medicação com a glicemia muito alta. E daí vai tendo aquele problema, né, que daí a gente vê, eu não sei se eu vou conseguir fazer me explicar agora. A gente vai tomando as insulinas, né, que são receitadas pelo médico, né, e os outros remédios, e isso vai fazendo com que haja um aumento de insulina dentro do nosso organismo. Então, cada vez o nosso organismo fica cheio de insulina, e as células passam a entender que elas não têm que captar a glicemia. Está tudo bem, está tudo certo, né? Só que elas também não colocam essa glicemia para fora para poder ter onde captar, né, essa glicemia. Então, é a hora que vem o problema. E daí vem o problema junto de você receber do médico indicações para você estar se alimentando a cada 3 horas.
Então, você não dá tempo para o seu pâncreas reagir, porque além da insulina, ele também tem que trabalhar com o glucagon, juntamente com o fígado, né? E ele não consegue, porque você come a cada 3 horas. Você teria que ter um período maior sem se alimentar, que é para esse hormônio também entrar em ação, esvaziar o fígado, né, da glicemia que está ali contida, né, nos porões ali da célula, e então a insulina poder carregar aquela glicose que você consumiu durante aquele período. Daí você começa a fazer essa normalização novamente do seu organismo. Por isso que é muito importante você evitar, durante a fase de tratamento, estar comendo entre as alimentações principais, né? Então, tome o café da manhã, depois almoça, depois janta e encerrou. Tem que estar pegando petiscos pelo meio do caminho. E parece incrível. Do primeiro, quando eu estava com toda aquela insulina, se eu passasse 3 horas, eu tive várias vezes, foi hipoglicemia. E é terrível, né? Principalmente à noite, se não tiver alguém por perto ou alguma coisa preparada que você possa pôr na boca, você vê que está perdendo toda a sua energia, treme, não consegue levantar, não consegue mexer direito o braço, nem nada. É um suador e daí é um dia inteiro para você conseguir se recuperar daquilo, né? Colocando alguma coisa na boca. E o diabético, ele tem esse problema de que na hora que acontece a hipoglicemia, fica desesperado. Então, em vez de comer uma fruta, alguma coisa que faça com que haja um aumento, a gente vai logo para as colheradas de açúcar ou alguma coisa a mais, porque você quer sair daquele mal-estar. E acaba tornando isso tudo cada vez pior, né, da vida da gente. Bom, o automagnetismo que eu fiz é o protocolo, ele pode ser usado também para outras pessoas. Aqui no Instituto nós temos pacientes presenciais que estão recebendo e estão tendo já uma boa diminuição, os médicos já diminuíram a insulina que tomam, estão se sentindo bem, melhorando cada vez mais. Além de mim, tem outros magnetizadores, a Fujico, a Elisa, também já estão fazendo aplicações, né, do protocolo, também conseguindo sucesso, gente, quando faz a aplicação, dependendo do dia, da hora, porque eu sempre falo, vamos fazer pensando em que o organismo esteja dentro da faixa necessária para ele. Então, essa glicemia vai caindo de acordo com o que é necessário. Então, a gente vê, por exemplo, começa lá, a pessoa está com 100, a gente mede antes de começar o passe e mede no final. Então, sempre, às vezes, tem uma diferenciação naqueles 20, 30, 40 minutos de passe, de ter caído a glicemia 10, 15, 20, 30, até 70 pontos, né, conforme ela esteja. Então, isso, dando sequência, vai melhorando. E uma coisa que nós temos feito também, quando há possibilidades, né, que a gente vê que a pessoa consegue, pedir para que ela, na casa dela, diariamente, faça concentrações e dispersões no ponto que nós chamamos de R2, né? Fica nos pés, as pessoas estão fazendo e elas medem também antes e depois, e tem dado certo. Agora, quando a gente vê que elas não conseguem muita dispersão, que acaba vindo e está uma acumulação muito grande na perna de energias, tudo, daí a gente já fala, não, deixa para lá. Então, o tratamento vai um pouco mais demorado, tudo, mas também vai chegando naquilo que precisa. E o protocolo, né, que eu nem sei como que nós estamos aqui no tempo, mas acho que dá. Eu vou passar aqui que a gente tem trabalhado, né, nesse protocolo. Como sempre, a gente vai começar o atendimento com as nossas orações, vamos fazer um dispersivo para poder tirar as energias estáticas.
vamos fazer a relação magnética, vamos fazer o tato, se a pessoa tiver outros problemas, vamos ver também o que vamos fazer em relação a esses problemas, e se não tiver, está tudo certo, pelo menos um TDM, um culto, a gente aplica na pessoa. Com relação daí à glicemia, os pontos que nós vamos tratar, e esses pontos nós tratamos pelo menos até sentirmos no tato que está bem, não houve mais nenhum tipo de problema naquela região. Daí começamos, então, pelo centro umbilical. Na raiz do centro umbilical, que seria mais ou menos 3 dedões do paciente abaixo do umbigo, né? Geralmente é naquela região que forma aquela espiralzinha, né? Tem um buraquinho abaixo, né? Uma superfície. Então, a gente usa ali para poder fazer, então, a aplicação, né? Vamos fazer concentração de energia na altura ativante. E nessa concentração de energia, a gente está levando, né, esse centro de força para que ele volte a se reconectar com o sistema nervoso central. Seria a parte, então, intracoluna vertebral. Para daí ele poder ajudar e permitir que haja fluxo das energias que vêm do refluxo, né? Para que elas possam subir sem nenhum tipo de problema. Isso daí também pode se fazer além com a mesma finalidade de fazer no umbilical, também podemos fazer e devemos fazer sempre se houver necessidade no centro básico. Né? Fazemos 2, 3 vezes, olhamos, dispersamos o local. Daí pedimos para a pessoa virar de lado, posição fetal, e nós vamos fazer, então, a ligação, para ver se tudo certo, entre o períneo e o coronário. Fazemos primeiro numa altura ativante, e depois, então, passamos para a altura calmante. Na altura calmante, geralmente a gente não consegue, né, estar entre os 2 pontos numa vez só, então a gente vai fazendo por partes. E também, ali, se a gente sente necessidade, ver que há necessidade de fazer conexão entre outros centros de força, para ver se está tudo desbloqueado, tudo certo, a gente também utiliza e faz. Inclusive, com isso, nós temos aqui um paciente. Ele é muito alto, né? Ele é muito grande, tudo, e daí, na hora de fazer na altura calmante, né? Essa ligação, eu estava usando do períneo até o menguimém. Depois do menguimém, chegava até o cardíaco, para depois poder chegar no coronário. E daí comecei a perceber que depois da aplicação, a pressão arterial dele sempre subia. Estava sempre mais alta. Daí ia lá, fazia mais dispersões ainda, dava uma baixada para ele ir embora, né? Aí eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo, né? Eu falei, acho que, como o menguimém tem muito a ver, está numa região muito próxima, né? Ali dos rins e tudo, deve estar influindo na pressão arterial do moço. Então, passei a não utilizar mais o menguimém, né? Me esforçar para outras regiões mais acima, e realmente deu certo, parou de subir a pressão arterial dele, né? Bom, feito isso, né, nas 2 alturas, então a gente volta a pessoa novamente deitada com a barriga para cima, e vamos trabalhar o chakra plantar, né, que a gente no começo chamou de R1, né, é onde tem bem aquela entradinha, né, na sola do pé, né, o plantar ele fica, pegarmos o tamanho do pé da pessoa, ele fica no ponto de ligação entre 1/3 e 2/3 da sola do pé, né. Daí naquele ponto nós pedimos, né,
Vamos concentrar energias no ativante. Ali nós vamos mentalizar que essas energias subam, que possam ir até os rins, né, que nós vimos e falamos que os rins tinham alguma coisa a ver com o problema do diabetes, né? E tem rins e suprarrenais. E pedimos, então, que esses rins comecem a trabalhar da forma correta, eles possam enviar as mensagens necessárias para que haja uma maior oxigenação, para que haja um funcionamento correto do pâncreas, do fígado, né, da suprarrenal, tudo que está ali interligado, né? E, inclusive, daí saindo um pouco com relação a essas mensagens, a esse rapaz, a gente pede também, porque esse ponto dos rins, ele tem também ligação com os ossos, e você pode, através dele, ele é um mensageiro, ele manda mensagem para dentro dos ossos, então você pode pedir que haja uma maior oxigenação, essa oxigenação venha para ele, como vá também para o coração, e isso faz com que haja uma queda, né, ou uma normalização dentro da... a gente está falando, esquecer, o problema que a gente estava falando do rapaz, que quando mexe no Meng-Meng, aumenta, né, a pressão arterial. E tanto que o rapaz, hoje em dia, a pressão arterial dele geralmente está em 11/8, 12/9, não sobe mais do que isso. Né? Então, a gente sabe que já tem também relação com isso, como também nos ajudou muito aqui no que fizemos à distância, usando esse ponto, no caso do pessoal internado com Covid, para poder melhorar a oxigenação, tudo das pessoas. Então, é um ponto muito importante, utilizado para várias coisas, né? E como há esse problema dos rins, e daí eu fui ver e descobri que os rins, eles produzem também uma quantidade de glicemia. Então, se o corpo está precisando, para a gente não cair totalmente, ele começa a produzir glicemia. E, às vezes, com o tempo, ele sai daquela função e aumenta, né? Então, quer dizer, ele acaba piorando o nosso estado, e ele já não faz mais as filtragens como é necessário. Por isso que os exames sempre dão com perdas ou não, com parada de certas partes dentro dessa filtragem, que são prejudiciais, né? Principalmente para quem tem o diabetes. Depois fazemos as concentrações, dispersamos sempre, né, com os transversais, e passamos para o ponto que chamamos R2. Ele vai justamente para a curvinha, né, depois da curvinha do pé. Até eu fiquei de mandar para o Adilson depois ou ele já tem, não sei se pegou lá nos fluidos vitais, o vídeo com a aplicação, daí a gente demonstra certinho onde que é esse ponto que nós chamamos de R2. E ali a gente faz também as concentrações nesse sentido, de ir para o pâncreas, fígado, tudo, um funcionamento normal. A gente aí já não pede mais que haja uma insulinação maior ou menor, porque a gente não sabe realmente como é que está esse organismo. A gente quer que esteja normalizado, né? Porque nem todo mundo também vem trazendo para a gente os exames dizendo, não, tem insulina suficiente no organismo. Então, a gente trabalha aí com cuidado, não, seja normalizado dentro do que é necessário para o bom funcionamento do corpo daquela pessoa. Então, fazemos as concentrações no ativante, depois dispersamos, a gente repete isso 2, 3, 4 vezes, conforme for necessário, usa 2, 3 minutos em cada uma,
né? Pode fazer nos 2 pés ao mesmo tempo, né? Se conseguir, ou faz um por vez. Podemos chegar também e fazer também essas concentrações diretas sobre o pâncreas, sobre o fígado, embora já esteja feito, às vezes eu não faço, porque já fiz lá nos pés, eu deixo de fazer e faço lá, com um bom resultado também. Eu até perguntei depois, uma vez, para as entidades, por que se eu faço, se é um meridiano só, que é dos rins, né? Eu uso outros pontos dele também para fazer isso daí, né? Entre um e outro. Eu falo assim, é porque daí também já existe uma forma de fazer desbloqueio de vários pontos que podem estar ali bloqueados, né? Congestionados. Então, tá bom, é o que a gente tem realizado dentro de todo esse trabalho, né? E no caso da pessoa obesa, aí a gente usa um ponto que é um pouco mais para cima, que a gente denominou de PX. E ali, então, a gente consegue, através dessas concentrações e depois dispersões, fazer com que haja essa perda de gordura no organismo. Bom, depois, no final, são os procedimentos de praxe, né? Os longitudinais, para a gente poder novamente harmonizar todos os centros de força, os transversais. A pessoa levanta, fazemos os perpendiculares, e a água que ela vai tomar na hora e que ela vai levar, também mentalizando que venha para ali a medicação, principalmente para poder conter, para poder normalizar o problema do diabetes. É isso que a gente tem, acho que para passar no momento do que estamos fazendo. Espero que tenha chegado, entendido, se houver alguma dúvida, a gente sempre está à disposição, só mandar escrever para a gente vai passando. Cristina, muito obrigado pela sua palestra, bastante esclarecedora, deixou bastante claro para a gente a experiência que você passou, bem interessante realmente, e que você especificou aí direitinho. Eu acho que é importante que a gente e outros magnetizadores possam repetir esse mesmo processo, de modo a poder validar o processo, ou mesmo aprimorar, né? Oi? Poder fazer novas descobertas, aprimorando o método, né, de tratamento do diabetes. Uhum. E assim é interessante que outros magnetizadores façam esse teste também com seus pacientes que têm diabetes, para poder aprimorar, desenvolver o método, né, cada vez mais. Inclusive, daí dá confiança, né? Porque você vê que fez e teve resultado, né? Sim, realmente. Bom. Antes de eu ler as perguntas que tem no chat, eu queria fazer uma pergunta, Cristina. Esse ponto que você chama de R2 seria um centro vital? Olha, eu acredito que se cada célula nossa é um centro vital, para mim também ali é um centro vital. Talvez de menor, não está entre os principais, né, nem nada, mas é um centro, sim, acredito que está espalhado por toda essa linha que, dentro da medicina chinesa, eles falam que não é nada que eles usam o nome, é outro nome, ai, fugiu aqui, eu vou lembrar, daí eu falo, né? Mas eu acredito... Meridiano, seria meridiano? Meridiano, isso, meridianos, né? E esses meridianos, então, são circuitos energéticos, né? Você trabalha com a energia. No caso, eles trabalham com a energia das agulhas. E a gente, então, pode usar as energias humanas, que eu acredito que dê aí até mais resultados, né? Para mim, eu não sei, né? Eu acho que você trabalha, você sente fluir essa energia através desses vários pontos, só esse meridiano são 27 pontos que possui, mais ou menos. Então, acho que cada um, você indo por ele, você consegue coisas diferentes.
Beleza. Né? Cristina, no início você falou de uma série chamada O Corpo. Uhum. Oswaldo queria saber aonde é que a gente pode assistir. O corpo, ele tem lá na Amazon. É uma série só que tem até agora, são, se eu não me engano, 12 episódios, né, dentro dessa série, que fala de cada parte do corpo. As imagens são muito precisas, né, demonstrativas, e ali eles trazem pessoas, cientistas mesmo, de várias partes do mundo, com as descobertas, né, atuais. Então, a gente começa a ter uma noção muito maior do nosso corpo, de tudo, o que tem aí de novo por aí. Né, desde a parte óssea, e tem nos ajudado muito aqui nos trabalhos também. A gente começou a entender, né, como é que funciona, né, essa parte óssea, esses problemas que geralmente o pessoal tem, artrose e tudo, como vamos fazer, então, para comandar, através do magnetismo, né, o funcionamento, né, as mensagens a serem mandadas, e como que a gente quer que passe a funcionar aquilo. E tem dado bons resultados, graças a Deus. Muito bom. Que bom. A Eleonora escreveu assim: você falou do umbilical. Ela quer saber que orientação você recebeu e que tipo de mentalização. Então, o que foi determinado para fazer no umbilical, você tem que enraizar o umbilical. Enraizar como? Enraizar, então, você vai fazer com que as energias façam a ligação, porque geralmente está rompida essa ligação do umbilical com o sistema nervoso central, ou com as energias que passam dentro da coluna vertebral, onde está o sistema nervoso central. Você tem que fazer essa ligação para que as energias da parte inferior ao abaixo do umbilical possam estar novamente unidas com a superior, que é para poder dar esse fluxo certo, sem maiores problemas. E então é feito nesse sentido, a mentalização é essa, para que haja então seja fundido, que volte novamente a funcionar da maneira correta, aquele centro de força. E com relação a isso, que nem eu falei também no começo, que antes de aplicar no caso do diabetes, a gente já estava usando também para outros tipos de problema, nos pacientes da casa e nos que nós atendíamos também numa clínica psiquiátrica. E nós vimos que você ia dar o passo nessas pessoas, né, com o PDM, com tudo, e você notava haver uma grande carga de energia da cintura para baixo. Aí muita energia. Você fala, nossa, mas você dá, né, o passe, tira, daqui a pouco você olha e está novamente carregado de energia. Como se essa energia estivesse escapando, está saindo de algum lugar, né? E daí a gente foi olhando, vendo isso daí, e realmente a maior parte era a falta da ligação do umbilical. Daí nós começamos a fazer essa ligação do umbilical, começaram a melhorar, né? E você começou a fazer o passo e já não sentir mais essas energias a mais, né? Essa ectoplasmia em torno do corpo. Então, faltava isso. E no meu caso, né, com o diabetes, eu sempre fui, até um tempo antes, a sola do meu pé era quentinha, normal, nunca fui de usar meia nem nada. E nos últimos tempos eu sentia ela gelada, né? Gelada mesmo, como se estivesse com uma geladeira ou estivesse sendo jogado sobre aquele gás, né? Tem, geralmente, nos refrigeradores, tudo que é super gelado, era aquilo o tempo todo. E daí, então, que foi a minha questão, por causa do quê? Está sem conexão. Além dessa conexão, você vai ter que enraizar o R1, que é o plantar, né? Para você também poder estar, porque você vive sobre a Terra, sobre a superfície do planeta Terra. Do mesmo jeito que pelo coronário você tem que captar
as energias mais sutis, você também tem que captar as que vêm, né, de dentro da Terra. É para você poder estar equilibrada. Sem isso, não há equilíbrio no seu corpo. E daí, com isso, né, com essa raiz de enraizamento, tanto do umbilical como do plantar, meu pé voltou a estar quente novamente, eu já não tenho mais esse problema. E muitas pessoas eu pergunto hoje em dia, né, que vem para tratamento, como que é o seu pé normalmente, o solo do seu pé? E uma grande parte tem o pé realmente frio. Tem um gelo a mais nos pés. Então, foi com esse intuito daí que foram feito isso. E, como eu falei, a gente vai fazendo, você não consegue fazer essa ligação, talvez, numa única vez. Também, com o passar do tempo, às vezes a pessoa, por criar algum estresse, algum nervosismo, alguma coisa emocional a mais, ela acaba desligando novamente. Então, se você faz o tato, está tudo bem, você já nem mexe mais nisso. Mas a hora que você faz e sente que há, daí já é bom a gente já novamente fazer essa ligação para não deixar que o problema volte novamente, né, Célia? Cristina, nesse esquema de tratamento, trata-se então o ponto R2 em um pé e depois no outro pé também? Exatamente. Agora, se você conseguir, você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Uma questão de postura das mãos, né? Eu geralmente peço, ou deixo o paciente com as pernas abertas um pouquinho mais, né? E cruzo as mãos de uma forma que eu consigo pegar tanto um quanto o outro. Entendi. Silvia, ela quer saber se a orientação é a mesma para os assistidos transplantados dos rins. Bom, nós não temos ninguém aqui que tenha sido transplantado, né, nos rins, então eu não posso afirmar nada nesse sentido. Seria alguma coisa de ver, né, se há possibilidades ou não, como é que vai fazer. Né? Mas aí, no caso, se alguém que foi transplantado e não tiver como ou não quiser arriscar, eu acredito que pode ir pelos outros meios, né, deixando o setor dos rins fora e indo direto, então, para trâncreas, fígado, e ver se vai ter uma solução boa também. Ou arriscar também, ver, né, como que, fazendo a aplicação via o R1, o R2, não dá nenhum tipo de complicação. Dona Cristina, a Oi. senhora me ouve? Estou ouvindo. É Silvia. Eu fiz essa pergunta à senhora porque no centro espírita que eu trabalhava, os passes eram chamados de passes simples, né? E nós tínhamos uma assistida, ela sempre sentava-se à cadeira que eu trabalhava, e a queixa dela era essa, ela tinha uma imunidade baixa e ela era transplantada. E a gente também percebia, né? Eu percebia nela uma tristeza muito grande. Assim, não era, claro, né, com as suas dificuldades. Então, eu trabalhava dentre tudo, não, sem saber. Não vou dizer para a senhora que eu trabalhava fígado, não me lembro disso, mas eu trabalhava muito timo, a região do timo, para que ela pudesse ter mais vitalidade, né, que tivesse mais prazer, mais alegria, porque a gente sabe que todo doente passa por uma tristeza recorrente daquilo que o vem molestando, né, dessa forma. Por isso que eu fiz a pergunta à senhora, ela era transplantada, e a imunidade sempre muito baixa. Então, daí o caso, eu trabalhava também com a imunidade dela, né, para poder dar um reforço. Uhum. E quando ela... Oi? Tá aí a oportunidade, Silvia, para você testar com um paciente transplantado dos rins e depois você dizer o resultado. Verdade, é. Embora agora, né, Adilson, eu não vá mais retornar a essa casa, mas eu vou procurar o contato dessa senhora, porque ela era assim, sempre muito, muito querida comigo, independente de qualquer coisa. Eu vou tentar falar com ela para, quem sabe, né, poder fazer esse trabalho.
Obrigada, dona Cristiana, obrigada mesmo. Eu só estava colocando, ela falou, o caso da senhora ser muito triste, né? Talvez por todos esses problemas que passa, aqui a gente faz isso, né, com muitos pacientes que também apresentam, né, esses desânimos, tudo. São circulares na região do intestino, com comandos para que haja uma maior produção de serotonina. E às vezes a pessoa vem e fala, nossa, eu saí daqui, mas eu passei a semana tão feliz, tão contente, né? E tem dado muito resultado, né? Acaba induzindo, sim. Uma forma de experimentar também com os pacientes. Né? Cristina, a Adelina quer saber se há alguma publicação que nós possamos consultar sobre esse caso. Sobre esse protocolo aqui? Sim, sobre essa sua experiência com o tratamento do diabetes. Então, tem esse vídeo que eu falei, né? E o protocolo que eu já passei também para diversas pessoas, vou mandar para vocês, né? Por escrito. É o que nós temos. Esse estudo aqui que foi feito, nós apresentamos também no ano passado, num dos seminários sobre casos que o Chacomel fez. Então, é o que nós temos a respeito. Esse vídeo demonstrativo, onde é que o pessoal pode assistir? Esse vídeo demonstrativo está lá no canal Fluidos Vitais no YouTube. É aquele do Emmanuel, né? Ele coloca sempre matérias de magnetismo. Lá tem esse vídeo. Eu me comprometi muito quando eu pedi uma ajuda para poder conseguir. Que eu faria de tudo para poder estar passando para as pessoas. Tanto que eu tenho muita dificuldade para estar expondo, falando, e estou aqui, né? Já fui fazer em outros locais que pediram, com tremedeira, com tudo, mas vamos lá, porque eu me comprometi. Então, chegando para mais pessoas, outras pessoas podendo utilizar e ficando melhores, né? Se livrando do diabetes, é uma bênção, é uma alegria. Então, a gente é que agradece, né, de poder fazer a matéria, que vai para o vórtice, e está ali, sempre documentado, para todo mundo poder ter acesso. Ok. Zildenê, ela escreveu que é diabética, hipertensa, embora sob controle, e muito interessa ela conhecer esse protocolo, além de ter a noção desses pontos na planta dos pés e os demais que você situou. Uhum. E ela também é adepta do autopasse. Então, e a gente faz sim, é muito bom, né? Porque problema sempre, uma hora ou outra, surge e a gente tem o magnetismo. Então, vamos usar o magnetismo para poder também solucionar. Né? Seja uma dor de cabeça, uma picadinha, às vezes, de um inseto, uma machucadura, uma queimadura. Eu também já fiz, foi uma queimadura de 2º grau, e só com magnetismo, graças a Deus, não ficou nem marca no corpo. Então, a gente tem que aproveitar, né, dessa ferramenta que é, nossa, maravilhosa, que nós temos em nós. É acreditar e fazer mesmo, e dar certinho. Tem uma pergunta de Adelina, mas eu não entendi a pergunta dela. Esse atendimento... Dona Adelina, a senhora podia ligar seu microfone? Prestado, acho que ela quis dizer se era prestado em Salvador. Sabe informar, Cristina, se tem alguém em Salvador que aplique esse protocolo? Olha, eu já mandei esse protocolo para o Carlos lá em Salvador. Ele é Lauro de Freitas, né? Ele pediu, eu mandei para ele. Só que, segundo ele me disse, a casa deles ainda não está, por causa da pandemia, continua fechada. Eles parece que estão aproveitando para fazer uma reforma, né? E que quando eles voltassem, eles, então, iriam colocar em uso o protocolo.
Certo. O Oswaldo pediu para você repetir o procedimento para diminuir a circunferência abdominal. É o ponto chamado de PX, né, que nós colocamos como PX. Ele também está nessa linha do meridiano dos rins, logo depois desse ponto que nós chamamos de IR2. Então, fazemos ali as concentrações de energia com as determinações, né, de que a gordura corporal, principalmente a circunferência abdominal, né, seja diminuída, seja queimada, né, seja retirada. E depois as dispersões no local mesmo. Então, essas as determinações. A Vânia quer saber qual será o último ponto que você falou. Eu não sei o que ela está se referindo, mas se você souber. Último ponto? O último ponto que eu falei foi o PX, não foi? É o ponto de acupuntura, Cristina? Oi? Esse PX é ponto de acupuntura? Eu não escutei direito. Esse ponto que você acabou de falar é da acupuntura? Olha, o PX não é. O R1 e o R2 estão na acupuntura, agora o PX não. O PX foi isso, a gente usa um local que está, né, pelo segmento que tem o meridiano do rim, então o meridiano dos rins, mas não está dentro daqueles pontos que estão marcados na acupuntura. E daí houve até na época uma confusão, que a gente tinha posto o R3, mas o R3 da acupuntura, ele fica num local muito acima do que o local que a gente usa no caso da aplicação para perda, né, de peso, né, de gordura. Então, ele não está. Nós temos aqui ainda mais umas 50 perguntas, viu? Meu pai. A Gilda disse que sua palestra foi um espetáculo. Legal. Mas ela não entendeu o nome do último ponto no caso do paciente obeso. O PX? É esse, né? É esse, o PX. Ótimo. Né, que A Silvia está agradecendo, lhe desejando saúde e paz, e dizendo que os esclarecimentos apresentados foram ótimos. Eneida quer saber quantos passos semanais e qual o ponto para a redução da circunferência. Então, ponto todo mundo querendo emagrecer, viu, Cristina? Todo mundo querendo ficar magrinha, feito. O ponto é o PX, que eu falei, né? É bem de perto até no R2, né? Nos pés também. E qual que é mais que eu queria saber? Além do ponto, Adilson? Quantos passos semanais? Então, quando eu comecei a fazer a autoexperiência, eu fazia todos os dias. Agora, com o pessoal, a gente não tem condições de estar fazendo todos os dias. Então, temos feito um passo por semana. E quando há possibilidades, que a gente vê que a pessoa entende tudo, nós pedimos que durante a semana, todo dia, ela faça a aplicação no R2. Não falamos dos outros pontos, que é para não ter problema de complicar nem nada, mas mostramos o ponto, pedimos que ela, ou às vezes alguém da família que está ali junto, passe a fazer essas aplicações, com o comando, né, mental, para que haja uma estabilidade dentro desse circuito, né, da glicemia. E depois a gente ensina também como é que vão fazer as dispersões. É só isso. E tem até um dos pacientes que está vindo agora, ele está até se tratando para fugico, e aceita ele também isso dele fazer em casa, e na casa dele ele mede antes de fazer essa aplicação no R2 e mede depois. Bem feliz da vida, porque sempre cai bastante, né? A glicemia dele. Falei, então, tá vendo? Mudar resultado. E daí a gente presta atenção daí nesses pacientes, se não está tendo ali naquela região, né? A
pernas nem nada, devido a eles fazerem em casa e às vezes não dispersar convenientemente algum acúmulo de energia. Daí a gente dispersa para poder normalizar, é o que tem dado resultado. Acho que uma coisa importante, Cristina, dizer é que cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. Uhum. E nem sempre o tratamento que deu certo em uma significa que vai dar certo exatamente da mesma maneira em outra. Eu lembro que foi alguém lá do Leão, do Parnamirim, no Rio Grande do Norte, que apresentou em um dos encontros de magnetizadores espíritas um tratamento para o diabetes. Foi feito com ela mesma também. E porque ela disse que o resultado foi muito bom, porque realmente baixou todas as taxas, elas foram reduzidas. Mas o foco do tratamento era o pâncreas, diferentemente do tratamento que você desenvolveu. Certo. Mas é o que a gente fala, né? A gente aqui, magnetismo, tem que estar tentando, tem que estar vendo. Você tem aqui, que nem eu tenho falado para o pessoal, esse protocolo. Não é que seja uma coisa que você tem que usar ali rigidamente para todas as pessoas, porque cada caso é um caso. As pessoas apresentam outros tipos de problemas que podem se envolver ali também, e o protocolo tem que ser modificado em muitas coisas, né? E nem foi aí o caso da história da pressão do rapaz, né? Que a gente já observou e já modificou. Né? E se a pessoa tem outros problemas juntos, vamos ver que problemas são, como é que nós vamos resolver também. E se eu tiver que deixar de trabalhar num ponto e passar para outro, eu vou fazer isso. Isso acho que necessário, a gente prestar muita atenção na aplicação, naquele paciente, e não querer trazer tudo exatamente da mesma forma. Aqui eu lido assim, né, com os pacientes, tem modificação de um para o outro, com o tempo eu vou aprendendo o que eu faço mais para um, menos para o outro, se tem alguma coisa a mais para fazer também eu faço, aquilo que eu fiz já está, que eu falei, a partir do momento que você vem e passa, tá, a ligação do umbilical, ou mesmo entre o períneo, coronário, normal, normalizado, não vou ficar nesses pontos, eu vou fazer o restante. Então, a gente tem que estar sempre assim, né? Fazendo esses julgamentos e vendo o que vai ser melhor. Por onde que eu vou, né? Para cada caso. Bom, o Oswaldo está agradecendo, a Laura também. E Silvia está dizendo o seguinte, que quando houve interrupção dos passes, você teve uma reincidência das taxas, né? Ela pergunta se esses passes seriam, então, indefinidos. Ou seja, não haveria um prazo para encerrar esse tratamento. Eu acho que, eu espero que tenha prazo realmente de encerramento. Quando eu parei, houve aquele aumento que eu falei, né? Hoje em dia, eu faço, às vezes, cada 15 dias, 20 dias, uma aplicação. E mantenho os níveis abaixo de 100. Então, não está tendo problema, tanto que eu falei, estou esperando cair mais um pouquinho a glicada, né, para não correr outros riscos, e ver se eu consigo ir aumentando agora a ingestão de mais carboidratos na minha alimentação. Tem que isso volte a tirar. Então, a gente vai experimentando, vai fazendo, a gente sabe que tudo tem um determinado tempo, né? E eu espero que logo também possa passar todos os dias sem ter que estar, né, ou cada 15 dias, ou uma vez por mês, fazendo a aplicação do magnetismo, do automagnetismo. E se a gente for analisar, seria muito melhor tomar o passe todo dia do que voltar a todas aquelas medicações, né? Muito melhor. Nossa, porque além de ser tormentoso, traz tantos outros problemas, né, que não vale a pena. E tudo tem que ser mais ou menos assim. Eu estava vendo esses tempos atrás, lendo lá dentro do livro do Deleuze, ele disse que ele também as pessoas moravam longe, fora, não podiam estar ali fazendo tratamento pelo magnetismo, e ele sempre ensinava algumas coisas a serem feitas por alguém que fosse da família, alguém que amasse muito aquela pessoa,
nem que fosse um vizinho, tudo que tivesse boa vontade e boa fé para poder, então, fazer aquela aplicação que ele ensinava. E ele diz do caso, na época falaram lá também que o caso de epilepsia não tinha cura, não tinha nada que pudesse ser feito, né? E daí ele tinha um método, uma técnica, que ele passou para o marido da paciente, que morava muito longe, e falou para ele, dando diariamente a aplicação daquela técnica na esposa. E parece que foi mais ou menos 1 ano e meio depois, ele recebeu notícia de que o marido realmente aplicou, né? E que nunca mais a esposa dele teve epilepsia. Então, quer dizer, acho que vale a pena, né? Nem que a gente fique 1 ano, 2, 3, né? Aplicando, nem que seja diariamente. A gente sabe que os passos também, o magnetismo, a gente vai aplicando, chega uma hora, você começa a ter que desmamar, aí você vai colocando para uma vez por semana, vai para cada 15 dias, cada 3 semanas, até que a gente consegue que a pessoa continue bem, sem estar recebendo o tratamento. Beleza. A Eneida está agradecendo e ela pede para você repetir a orientação para aplicação em casa. Então, em casa, a gente tem falado para o pessoal trabalhar com as concentrações energéticas no R2, e depois as dispersões, e com o comando de que o fígado, o pâncreas trabalhem da forma correta e mantenham o nível de glicemia dentro do limite normal, né, necessário para aquele organismo da pessoa. Ok. A Sandra está dizendo que foi maravilhosa essa sua experiência e agradece por você compartilhar conosco esse conhecimento. Obrigada, Sandra. A Adelina parabeniza pelo belíssimo trabalho. Agradeço. Obrigada. Aqui a Eleonora pergunta quanto tempo durou o seu tratamento, mas acredito que você já respondeu. Uhum. Nadiesa também agradece por compartilhar esse conhecimento. Ela disse que vai ajudar a ela, ao filho e ao marido. Bom. Olha aí, já são 3. Já são 3, e depois divide conosco a experiência também, o que foi que houve, o que aconteceu. Sheila parabeniza pela sua dedicação ao trabalho e pelos maravilhosos esclarecimentos. Ana Cristina escreveu, geralmente os pacientes transplantados fazem uso de medicamentos para diminuir a imunidade do organismo, para que o mesmo não rejeite o órgão transplantado. Está aí a explicação por que a paciente de Silvia estava com a imunidade baixa. Uhum. Porque isso é comum, faz parte dos pacientes que são transplantados justamente para que não haja rejeição. Então, tem que haver uma redução da imunidade para que não rejeite o órgão transplantado. Obrigada, Cristina. Não, Obrigada. Aí, né? Obrigada. Eu que agradeço. A Vânia também disse que vai ajudar muito a ela. Bom, e aqui não temos mais perguntas. Você quer complementar, falar mais alguma coisa, Cristina? Fica à vontade. Eu acho que a gente tem que procurar continuar, um ajudando o outro, fazendo essas experiências, anotando, vendo o que acontece, talvez alguma coisa mais que surja ali no momento que possa ser interessante para todos, né? E assim, então, né, estar nos ajudando é muito importante, né? E o magnetismo está aí para poder fazer toda essa diferença. E agradeço, Tatiana, você, todo o pessoal do Paulo de Tarso, que sempre estou falando, né? Tenho muito carinho. Eu já tive a oportunidade, né, que vocês me deram, de passar aí 1 semana, né, fazendo estágio com vocês. Nossa, e quanto que valeu para a minha vida, né? Os nossos trabalhos e para tudo mais. Precisa vir de novo para visitar a gente. Ah, morrendo de vontade, estagiar mais Você um e a tempo. Fujiko. Levar ela também, né, que ela Isso. vai aprender muita coisa junto. Então, pessoal, Abençoe. Muito obrigada a todos. Que Deus ilumine e abençoe.
Nós aqui agradecemos muitíssimo pela sua presença, pelos esclarecimentos que você trouxe. Não deixou nada a desejar, apesar de você dizer que não sabe expor, que está nervosa, mas não deixou nada a desejar. Que bom, feliz. Tatiana, agora é com você, para fazer o encerramento. Você não faz ideia de quanto essas informações são importantes, né? Quer dizer, talvez agora você faça um pouco em ver as mensagens do chat, né? Então, a gente sabe que muita gente sofre de diabetes e precisa dessa ajuda aí, energética. Então, muito obrigada, adorei sua palestra. Que bom que você aceitou. Eu te agradeço. Ou 3 meses de sofrimento, mas passou agora, né? Aí vamos na nossa prece final. Gratidão, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tão rica palestra para nós. Que possamos, Senhor, com esse aprendizado de hoje, podermos aplicar nos nossos assistidos que sofrem de diabetes e em nós mesmos, se for o caso. Agradecemos toda a ajuda do alto, né, que foi fornecida desde o sonho que a nossa amiga Cristina teve até o desenvolvimento desse procedimento, e que ele possa a cada dia ser aprimorado e ajudar cada vez mais outras pessoas. Te pedimos que tu nos abençoe, Senhor, abençoe o nosso planeta, abençoe os nossos lares, levando a paz, a saúde, a serenidade. Tu esteja sempre conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja.